Bem-vindos àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Hoje a imagem está um pouco diferente, a gente quer aí fazer algo, ou testar algo um pouco novo. Se vocês conseguirem posteriormente ver os slides, às vezes alguns acabam no celular, né, ou outras pessoas na televisão, mas caso não der certo, dessa maneira que a gente estamos tentando, aí nós daremos um jeito de colocar os slides junto da transmissão, tá bom? Muito bem, meus irmãos, nós estamos no nosso mês de famílias e o nosso tema, nos domingos à noite, nós vamos falar sobre heranças emocionais não resolvidas. Esse é um tema delicado e dentro da nossa proposta, nós vamos usar a família de Jacó como exemplo, porque como autoridade que a Bíblia é sobre as nossas vidas, nós sabemos que dentro da nossa igreja, das famílias em geral, ocorrem problemas, situações difíceis, então ninguém vai tomar para si esses exemplos, a não ser que o Espírito Santo lhe acuse. Eu não tenho como costume usar o púlpito para mandar recado para as pessoas, mas sempre se você sente-se motivado ou desafiado pela palavra de Deus, é o Espírito Santo que está agindo em seu coração. Então, meus queridos, no mês da família, somos convidados a refletir sobre o que fortalece ou enfraquece nossos lares. Um dos maiores desafios enfrentados pelas famílias cristãs hoje é o peso das heranças emocionais não resolvidos. Traumas, mágoas, pecados e padrões negativos que, como correntes, pesam de geração em geração, trazendo dor, divisão e disfunção. Então, dentro deste tema de heranças emocionais não resolvidas, 4 serão as mensagens. A primeira hoje, nós vamos falar sobre quebrando as correntes do passado, o poder do perdão na família, como o perdão, exemplificado por José, liberta o lar de mágoas e rancores. Já na semana que vem, nós falaremos sobre quebrando o silêncio, enfrentando os pecados familiares, a importância de confrontar traumas e pecados como verdade ou com verdade e oração para trazer cura aos corações. A terceira mensagem dessa série, nós vamos falar sobre curando as feridas do coração, o poder restaurador de Deus, como buscar a cura interior para romper ciclos de medo e disfunção e, finalmente, construindo uma nova herança, um lar de fé e amor, como estabelecer novos padrões espirituais para criar um legado de bênçãos. Então, meus irmãos, em muitas de nossas famílias e em nossos corações, por vezes, existem situações escondidas que nós guardamos as 7 chaves e que isso é um peso nos nossos corações. Isso é algo que, por vezes, atormenta as nossas vidas, que enfraquece os nossos lares e, principalmente, a nossa vida espiritual. Porém, a Bíblia nos mostra que Deus é o restaurador de famílias, capaz de quebrar essas correntes e transformar lares em lugares de amor, fé e cura. O nosso interesse é que todos nós possamos abrir o nosso coração, olhar no seio das nossas famílias e principalmente nos nossos corações e entender se realmente existem situações as quais nós estamos permitindo ou não estamos permitindo que Deus possa direcionar os nossos corações. Então, o meu desejo, meus irmãos, é que nós possamos fortalecer as nossas vidas e os nossos corações e principalmente a nossa família e, consequentemente, a nossa igreja. Dito isso, quero convidar a você que abra sua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo de número 50. Eu disse hoje pela manhã
e quero repetir hoje à noite, que muitas coisas nós já vimos recentemente. Mas nunca é demais nós repetirmos os ensinos da palavra de Deus. Porque não há como tratar deste tema família sem tratar do tema perdão. Então, Gênesis capítulo 50, versos de 15 a 21. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente, todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e lhe disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, entramos em sua presença com um coração disposto a te ouvir, a aplicar estas verdades em nossas vidas, em nossos relacionamentos. Eu oro por famílias fortes, ó Deus. Eu oro por igrejas fortes. Mas para que nós alcancemos este padrão, é importante que cada um de nós, maridos, esposas, filhos, nós possamos entender o nosso lugar dentro das nossas famílias. Como nós podemos fortalecer ou enfraquecer as nossas famílias. Se nós abrirmos o coração a Ti ou se nós fechamos o coração a Ti. Então tira, Senhor Deus, toda e qualquer situação que faça com que nossa atenção seja tirada de Ti. Ajuda-nos a focar naquilo que é importante e principalmente que o Espírito Santo envolva-nos com o Teu poder e nos direcione sobre tudo aquilo que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Então reflita na seguinte questão. Pense numa família aonde há falta de perdão. Pense numa família onde um filho não fala com o pai há anos por causa de uma discussão antiga. Cada feriado a mágoa paira como uma sombra, mantendo essas pessoas distantes. Ou pense em irmãos que não se reúnem porque um rancor do passado os separa. Essas histórias são comuns e a gente poderia falar tantas outras. Só que aqui nós não estamos falando apenas de pessoas que não conhecem a Jesus, nós também estamos falando de lares cristãos. Nós estamos falando de pessoas que professam a Jesus como Salvador, mas que ainda assim elas não conseguem lidar com os seus traumas, não conseguem lidar com as ofensas, não conseguem lidar com as tristezas, as cicatrizes que ficaram por conta de relacionamentos familiares e principalmente por conta de conflitos familiares. E tal como uma ferida, isso causa um transtorno a todos nós. Ser cristão, meus irmãos, é depender 100% da graça de Deus. Não é tampar o sol com a peneira. Não é dizendo para Deus, Deus, o Senhor conhece o meu coração.
Ser cristão é ir no âmago da situação. É poder tratar as feridas, é poder tratar as heranças que muitas vezes nós deixamos, os rancores que muitas vezes nós deixamos em nossos corações. Então, meus irmãos queridos, nesse mês da família, assim como eu lhes disse nos domingos à noite, nós vamos focar nas heranças espirituais ou nas heranças emocionais não resolvidas. E uma das raízes mais profundas dessa herança é a falta de perdão. Porque a falta de perdão transforma dores em cadeias que aprisionam os nossos lares. Quando nós falamos, como eu dei o exemplo de pais, filhos, irmãos, esse já é um grande problema, mas quando isso acontece entre cônjuges, entre pessoas que moram dentro da mesma casa, o problema, ele torna-se pior ainda. E muitas vezes nós vivemos presos em relacionamentos aonde talvez o medo de seguir em frente trava as pessoas. É mais fácil para alguns pensar em divórcio do que buscar a graça de Deus para resolver os nossos problemas. 10 entre 10 cristãos vão dizer assim: pastor, eu creio na graça de Deus que pode resolver os meus problemas. Mas 9 entre 10 cristãos não estão dispostos a enfrentarem aquilo que realmente deve ser feito, os passos bíblicos, para que nós possamos resolver os nossos problemas. Então, meus irmãos, note o seguinte: este daqui é um vaso quebrado, porém, ele foi colado com ouro. Ele é chamado de kintsugi, se eu não estou enganado. É uma arte japonesa. Então, note, o vaso foi quebrado, mas ele foi colado com ouro. Um vaso desse daí custa milhares de reais. E ele é um belo exemplo, por quê? Porque o perdão não apaga cicatrizes, mas as transforma em algo belo, restaurando o que estava quebrado. Então, as nossas vidas e os nossos relacionamentos, por vezes, são como vasos comuns, que quando as situações ou as heranças emocionais, os problemas, as dificuldades nos quebram, a graça de Deus é como este ouro que junta os cacos e permite transformar uma situação que talvez aos nossos olhos ela era irreversível, mas ela passa-se a se tornar algo aonde nós podemos ver que Deus, assim como aconteceu com José, pode transformar o mal em bem. Então, se você acredita nisso, nós temos um ponto de partida para realmente enxergar dentro dos nossos corações e nas nossas famílias situações onde talvez nós mesmos somos aqueles que estamos hoje quebrados. Mesmo dentro das nossas igrejas, mesmo dentro dos casais que aqui estão, nós podemos ter pessoas, irmãos, que não falam uns com os outros, podemos ter famílias destroçadas até mesmo dentro daqueles que estão nos assistindo. Queridos, será que alguém nas nossas famílias realmente precisa perdoar? Será que somos nós que precisamos perdoar? Todos nós concordamos que uma mágoa antiga, ela pesa muito em nossos corações. Talvez não no seu dia a dia, mas quando você vê aquela pessoa, ou quando você sabe que você vai vê-la, aquilo te traz um peso no coração, ou uma ideia de talvez não querer estar perto daquela pessoa. É por isso, meus irmãos, que isso faz com que nós, muitas vezes, estejamos numa prisão. Então, queridos, quebrando as correntes do passado, o poder do perdão na família. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês sobre o peso da mágoa não perdoada.
Vamos para Gênesis capítulo 37. E como eu disse para vocês, nós estamos tratando sobre a família de Jacó. Estamos começando do final. Mas o perdão é a base de toda a família. Gênesis capítulo 37, versos 12 a 28. Sim, nós vamos ler vários versículos hoje. Preste bem atenção. Como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José. Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da sua túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Olha que bondoso, né? Olha, belo irmão. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Notem, meus irmãos, aqui nós temos, no capítulo 50, o vislumbre já depois de José tê-los encontrado. No capítulo 45 há esse encontro. Mas notem como, na perspectiva que nós lemos em Gênesis 50, nós vemos alguém que foi separado da sua família por 17 anos, separou-se do seu pai, trabalhou como empregado, foi preso, passou anos na prisão, posteriormente foi alçado como governador do Egito. E por tantos anos, ele poderia ter ficado remoendo aquelas injustiças que ele teve. Mas como alguém que creu em Deus, ele colocou na conta do único que poderia mudar aquela situação. Ele ainda perguntou aos seus irmãos, quando eles mentiram mais uma vez, dizendo que o pai tinha dito para ele cuidar deles. Ele disse claramente, estou eu no lugar de Deus? Eu pergunto para vocês, meus irmãos,
Será que por vezes, quando nós decidimos devolver na mesma moeda todas as investidas, todas as tristezas, todas as armadilhas, todas as situações que nós temos passado por pessoas que às vezes podem se dizer cristãos, mas a sua atitude está longe de ser um servo de Deus? Será que nós estamos em lugar de Deus? Paulo vai dizer aos romanos: a vingança é do Senhor, que diz: eu retribuirei. A nós, meus irmãos, nos cabe o poder de mudar a situação no mal que nós sofremos, quando nós decidimos perdoar. Então note, José foi traído por quem mais devia protegê-lo. Ele estava num lugar distante, estava com seus irmãos mais velhos. Olha que bênção, os irmãos amam tanto ele que preferiram não matá-lo, mas simplesmente vendê-lo. Uma perversidade maior, depois de todas as coisas que ele sofreu. E sabe, meus irmãos, no verso de número 21, volta lá para Gênesis 50, 21. Olha como devolveu José toda a maldade que ele recebeu dos seus irmãos. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. O que ele fez, meus irmãos? Ele devolveu maldade em bondade. Ele devolveu anos de frustração e de separação do pai que ele tanto amava com bondade. E sabe, às vezes nós achamos que quando nós respondemos a alguém, quando nós somos grossos, ou quando nós damos, alguém nos fala alguma coisa mal e nós devolvemos na mesma moeda, a nossa autojustiça, ela fica gritando dentro de nós: parabéns, é isso aí! Mas diante de Deus isso não tem valor nenhum. Pelo contrário, nós só afastamos ou só nos afastamos daquilo que é verdadeiramente correto, que é colocar as nossas tristezas diante de Deus, que é o justo juiz. Note, meus irmãos queridos, muitas famílias hoje carregam mágoas que, como as de José, poderiam justificar rancor. Nós temos famílias onde o pai foi ausente. E aqui não só pai, como muitas vezes mãe. A mãe pode ter sido ausente. Emocional e fisicamente, você talvez pode ter o seu pai, o seu marido dentro de casa, mas é como se não tivesse. Não conversa, não fala, não age. Nós temos também uma mãe que só sabia criticar, incapaz de demonstrar carinho ou aprovação, que em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as situações, era alguém que sempre, ou que é alguém que sempre sabe dizer uma crítica em vez de um incentivo. Um cônjuge que traiu a sua confiança. Nós temos um filho que se rebelou, um irmão que rompeu o relacionamento por inveja, disputa ou mal-entendidos, um parente que espalhou mentiras ou provocou divisões na família. Nós poderíamos aqui fazer uma lista imensa de muitos slides de situações que nós passamos nas nossas famílias. Mas essas são algumas que muitas vezes mostram como famílias são disfuncionais, como nós enfrentamos problemas. Quando nós estamos namorando, cotejando as futuras esposas, e nós manifestamos diante do pastor e das testemunhas: eu te amarei por toda a minha vida, até que a morte nos separe. Tudo bem. Beleza? Só que o casamento não é um conto de fadas. Um casamento não é um filme de Hollywood. O casamento
ele é tão difícil quanto você está solteiro. Porque ali é a união de duas pessoas que são pecadoras. E que pela graça de Deus, por vezes, através deles, vêm filhos que são pecadores. E como tal, pecadores que somos, personalidades diferentes, nós temos o poder de machucar as pessoas que muitas vezes nós juramos amar. Nós podemos jurar amor eterno com as nossas palavras, mas se as nossas atitudes elas não forem acompanhadas de verdade, as palavras elas não têm valor nenhum. Então o verdadeiro amor ele é feito através de atitudes. Entendam uma coisa de uma vez por todas. Seria ótimo se a gente casasse e não trouxesse a bagagem familiar junto. Seria ótimo. Mas quando a gente casa, a gente traz pai, mãe, cunhado, cunhada. A gente traz toda uma bagagem que, por vezes, isso é o grande dificultador de um casamento sadio. É por isso que eu realmente acho que quando a palavra nos fala que deixará o homem pai e mãe, não é só um deixar físico, mas também é um deixar geográfico. Porque, por vezes, a proximidade ela é mais causadora de males do que algo benéfico. Quando é algo permanente. Mas isso é uma situação para outro dia. Meus queridos, essas mágoas que nós vimos, quando não perdoadas, tornam-se heranças emocionais que passam adiante. Pais e mães podem descarregar não só um no outro, mas também nos seus filhos as suas frustrações. Filhos podem lançar nos pais as suas frustrações. E por aí vai. Hebreus capítulo 12, verso 15. Você abre a sua Bíblia, por gentileza. Hebreus capítulo 12, verso de número 15. O escritor de Hebreus ele vai dizer o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui nós temos material suficiente para fazer vários estudos. Mas note no que é dito. É falado claramente que as raízes de amargura nos separam da graça de Deus. E não só isso. Pessoas amarguradas é como alguém resfriado. Você já pegou gripe, resfriado, virose de alguém que estava doente? Querido Jorginho, esposa da irmã Simone, ele que me passou Covid. Me lembro, estávamos naquela época com aquelas máscaras que nada adiantava. Jorge e a Simone trabalham na área da saúde. E o Jorge não sabia que ele estava com aquela herança maldita. E aí o Jorge ele nos emprestava a câmera para gravar. Nós estávamos aqui com todo o cuidado, cadeiras, né? Nós tínhamos naquela época cadeiras a cada 2 metros. Eu, quando vejo as fotos, parece que era há muito tempo atrás, né? E aí teve uma hora que eu fui chegar para ele do lado dele e falar: Jorginho, tal coisa. E ele me respondeu. Na hora que ele me respondeu, ele me transmitiu a Covid. Porque naquela semana o pobre ficou mal. Na outra semana foi minha vez. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque raiz de amargura é muito fácil nós transmitirmos para as pessoas. É muito fácil nós contaminarmos os outros que estão à nossa volta. É fácil saber quando uma pessoa está amargurada. Nós que convivemos normalmente um com o outro, nós conseguimos muitas vezes ler as pessoas simplesmente quando elas chegam lá na igreja, ali na porta da igreja.
Maridos e esposas têm a habilidade de ler nas entrelinhas. Ou vai me dizer que você, Eduardo, quando chega lá na sua casa, você olha para a feição da sua esposa, você não acha que ela quer te esganar? Dá para saber, nós, maridos e as esposas, nós sabemos ler uns aos outros. Então, dentro dessa perspectiva, meus irmãos, o escritor de Hebreus é claro em dizer que as raízes de amargura, elas são algo que nos afasta da graça de Deus. Então, a mágoa não perdoada, ela traz peso em nossos corações. Nós vemos o exemplo de José. José, novamente, no verso 21 de Gênesis 50. Não tenham medo, eu mesmo cuidarei de vocês e dos seus filhos. Então, o que ele fez? Ele exerceu o perdão. Meus queridos, entendamos. Quando depois José encontrou seus irmãos no Egito, vai para o capítulo 45, verso de número 5, vai aparecer já já. Mas 45, 5. Alguém leia para nós, por gentileza. Então, meus irmãos, aqueles que antes estavam como um galo no galinheiro, andando com o pescoço para cima, nariz para cima, naquele momento estavam ajoelhados. Ele, como governador do Egito, talvez com um simples estalar de dedos, podia fazê-los pagar pelos mesmos 17 anos que eles fizeram ele sofrer. Mas a sua resposta no versículo que nós lemos: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha, meus irmãos, quando nós olharmos dentro de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, a gente vai, de alguma forma, entender como Deus, Ele é soberano. E é isso que talvez mais dói no nosso coração. É não entender os planos de Deus para as nossas vidas. Mas tal como nós falamos quando estávamos dizendo sobre missões, vocês acham que não existem famílias destruídas? Vocês acham que não existem pessoas em pé de guerra nas famílias? Mas quando nós demonstramos o amor por aqueles que nos ofenderam, nós estamos demonstrando a Cristo. José mostrou a sua fé. Então, o que ele fez? Ele escolheu perdoar. Entenda. Ele escolheu perdoar. É uma escolha que cada um de nós temos. Não ache que você vai acordar um belo dia e dizer: hoje eu vou perdoar todo mundo. Não. Nós temos que escolher perdoar. Então José escolheu perdoar mesmo após uma traição profunda. Ele viu o propósito de Deus na dor e decidiu não deixar o passado definir o futuro. A todos aqueles que chegaram e ofereceram o perdão, eles tiraram das suas costas e de si mesmo o peso que muitas vezes tinha contra a outra pessoa. Se a outra pessoa não tirou, é entre ela e Deus. Mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós não deixamos as mágoas do passado definir aquilo que nós seremos no futuro. O capítulo 50, que nós lemos, verso 20, ele vai dizer que Deus transformou o mal em bem. E Deus pode transformar o mal em bem. Porque Ele é poderoso para isso. Ele conhece
toda a nossa vida. Ele conhece tudo o que acontece conosco e ele sabe que pode transformar as nossas maiores dores em nossas maiores bênçãos, segundo o seu propósito. Então, o perdão de José quebrou um ciclo de traição e ódio. Ele não esqueceu o passado. Perdoar não é esquecer. Mas ele decidiu que o passado não determinaria o seu futuro. Eu leio Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos supor, eu estou supondo, que alguém tem alguma ofensa contra o irmão Paulo Carvalho. E aí, o irmão Paulo Carvalho, esporadicamente, ele vem até este púlpito e ele prega a palavra de Deus. Se no seu coração você tem uma ofensa contra o irmão, quando ele estiver aqui pregando a palavra de Deus, o que você vai fazer? Vai torcer o nariz. Você não vai se importar que aqui, neste púlpito, ele está pregando a palavra de Deus que é viva. Nós estaremos muitas vezes dando crédito à mágoa que nós temos em nosso coração. Vê como isso é um veneno? Vê como isso pode prejudicar? Porque o irmão pode estar sendo usado por Deus, pode estar sendo usado por Deus para dirigir os nossos corações pelo Espírito Santo e pela palavra, e muitas vezes nós não queremos dar ouvido pelas mágoas que nós temos contra alguém. E aí, meus irmãos, a gente tem 1 milhão de coisas que nós poderíamos colocar aqui. Mas perdoar é uma escolha. É quando nós entendemos que a graça de Deus está sobre nós, por quê? Porque nós estamos perdoando à medida que nós somos perdoados por Deus. A terceira lição que nós vemos, meus irmãos, o chamado ao perdão, uma decisão espiritual. Entenda o seguinte, meus queridos, o perdão não é sentimento, é obediência. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. E obediência é o quê, meus irmãos? É uma escolha. Vamos lá. Efésios 4, 31 e 32, eu lerei. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, meus irmãos, numa casa que há gritaria, que há uma ira desmedida, até os vizinhos se assustam. Mas numa casa onde há amor e perdão, o silêncio demonstra a cumplicidade de um casal e uma família que se ama. Então, queridos, perdoar é obedecer aquilo que a palavra de Deus nos fala. Como cristãos, é o nosso privilégio demonstrar o perdão da maneira que nós somos perdoados por Deus. Então, queridos, em muitos lares cristãos, mágoas não tratadas criam lares frios, onde o amor não consegue crescer. E aí nós temos filhos que não perdoam seus pais por sua ausência. Nós temos um cônjuge que guarda rancor por palavras duras ou atitudes do passado. Nós temos o silêncio que vira padrão. Pessoa entra em casa, não dá bom dia, não dá boa tarde, boa noite. A conversa é: oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Por aí. As conversas muitas vezes são monossilábicas. E essas coisas, elas mostram como muitas vezes nós nos afastamos uns dos outros, os abraços ficam raros, as orações desaparecem. Eu incentivei os irmãos, e eu não sei se vocês fizeram,
a nós declararmos o nosso amor pelas pessoas que estão à nossa volta. Olha, às vezes a gente simplesmente precisa dizer, eu amo você, para realmente demonstrar aquilo que há dentro dos nossos corações. E as atitudes, elas devem mostrar como realmente o nosso amor é verdadeiro. A casa permanece de pé, mas o lar está em ruínas. Entendam, meus queridos, o perdão é um mandamento, mas também é uma bênção. Por que é uma bênção? Palavras de Jesus, Mateus 6, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha que maravilha. Olha o benefício que nós ganhamos quando perdoamos. Nós ganhamos o perdão de Deus. Jesus ainda fala no verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí você fala assim, mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe como foi difícil para mim. Não sei. Porque cada família é diferente. Nós sabemos que existem pessoas que foram abusadas sexualmente. Nós sabemos que houveram pessoas que foram abusadas fisicamente, às vezes maridos que agridem suas esposas, e sim, esposas que agridem os seus maridos. Nós temos, por vezes, pessoas que sofrem por conta de falta de amor, filhos que não recebem o amor dos seus pais. Tantas coisas que nós temos, meus irmãos, que muitas vezes nós não entendemos. Mas o que Deus nos diz é que nós devemos colocar na sua conta e não que a justiça deve proceder de nós. Nós somos chamados a exercer o perdão para que nós sejamos perdoados. E Jesus diz que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então não adianta orar ao Senhor clamando por perdão de pecados se nós não estamos prontos a perdoar quem quer que seja. Qual seja a ofensa. Nós não estamos dispostos, por vezes, a sermos perdoados por Deus se nós não oferecemos o perdão. E, finalmente, meus irmãos, o impacto em nossos lares. Uma nova herança. Por quê? Porque quando José perdoou seus irmãos, a família foi reunida, a paz foi restaurada e uma nova herança de amor e cuidado começou. Volta lá no capítulo 50, verso de número 21. Me acompanha, por favor, na leitura. Nós não estamos novamente falando de um filme de Hollywood. Mas a palavra de Deus é clara quando ela fala o seguinte, verso 21. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Note, assim os consolou e lhes falou ao coração. Não era uma coisa fabricada. Ele não estava falando, como diria meu querido amigo pastor Martins, dos dois lados da boca. Ele agiu por aquilo. Ele não tomou para si as ofensas, ele colocou na conta de Deus. Então, quando nós fazemos isso, meus irmãos, é um novo começo. Quando nós perdoamos, é um novo começo. Mesmo que a pessoa, talvez, ela não conceda o perdão de volta. Mas nós somos libertos das prisões que nós, muitas vezes, nos colocamos. Então, quando perdoamos, criamos um ambiente onde lares podem ser curados. Que maravilha seria se todos nós pudéssemos olhar para os nossos filhos, maridos, cônjuges e irmãos em Cristo na nossa igreja e dizer, me perdoa, minha irmã. Me perdoa, meu irmão. Seria maravilhoso se nós pudéssemos ter essa facilidade em oferecer perdão. Nós, como igreja, nós iríamos evoluir e veríamos a graça de Deus sobre nós. Mas muitas vezes nós preferimos guardar lá escondido no nosso coração. Mas os nossos lares,
eles perfeitamente podem fazer e podem ser curados. E você fala assim, mas pastor, só eu creio em Jesus na minha casa. Nem meu marido crê, nem meu filho, nem minha filha, ou nem minha esposa. A partir de um de nós podemos manifestar o amor de Deus para que as outras pessoas possam ver Cristo em nós. Nós temos esse poder, por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E através do nosso testemunho, o Senhor Jesus, ele vai ser manifestado e vai ser glorificado, e as outras pessoas verão Cristo em nós. Os filhos crescem vendo o amor em ação, não o rancor. É maravilhoso. Hoje eu perguntei para a Ana aqui do meu lado. Vem cá, Esther. Da última vez que você veio aqui, o pessoal gostou de te ver. Eu vou tentar tirar o microfone aqui, ó. Eu perguntei para a Ana hoje de manhã se o seguinte, você já viu o papai brigando com a mamãe? Já. Você já viu a mamãe brigando com o papai? Já. Quem briga mais, a mamãe com o papai ou o papai com a mamãe? Os dois. Mas você vê o papai respeita a mamãe e a mamãe respeita o papai? Sim. A gente guarda rancor? Não. Tem certeza? Sim. Então tá, depois eu te pago um sorvete. Meus irmãos, a gente combinou isso antes, Esther? A gente combinou isso antes? Eu falei para você que a gente ia conversar aqui, não? Então tá bom, vocês acreditam na gente, né? Eu digo isso para vocês por quê? Porque os nossos filhos, eles realmente são o espelho daquilo que nós somos em casa. Eles são. Pode achar que não, mas são. Às vezes seria bom nós conversarmos com os nossos filhos para que eles pudessem nos dizer aquilo que eles veem dentro do nosso lar ou aquilo que eles viram dentro dos nossos relacionamentos. Porque eu quero muito, meus irmãos, que no futuro, quando as minhas filhas casarem com 45 anos cada uma, eu quero muito que elas possam exemplificar as coisas boas que nós fizemos em nosso casamento e nossa família, nas famílias delas. É claro que elas sabem que elas não têm um pai e uma mãe perfeitos. Mas pela graça de Deus, eu posso dizer para vocês e usar minha família como exemplo daquilo que realmente nós procuramos fazer para a glória de Deus. Não somos melhores do que vocês. O nosso desejo é que vocês possam ter essa mesma liberdade que nós temos. De mesmo dentro das nossas frustrações, tristezas, discussões, a gente consegue exercer o perdão dentro do seio da nossa família. Então, o casamento se fortalece com confiança em vez de desconfiança. A família se torna um testemunho da graça de Deus, quebrando o ciclo de dor para as próximas para as próximas gerações. Você acha que quando nós guardamos rancor das pessoas da nossa família, eu vi falando da minha sogra aqui, mas eu amo minha sogra. Amo minha sogra de verdade. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, olha, eu louvo a Deus por todo o caráter que ela ensinou à minha esposa, por tudo que ela e meu sogro fizeram e ainda fazem por cada um de nós. Eram perfeitos? Longe disso. Assim como nós temos os nossos defeitos e problemas. Mas também nós precisamos ser gratos às pessoas que estão diante de nós. Porque se nós guardarmos rancor, os nossos filhos, por vezes, seguirão da mesma maneira. Nós passaremos este mesmo rancor para as pessoas que estão junto com a gente. O perdão permite que Deus transforme até as piores dores em bênçãos. Não é isso que Paulo fala? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, até as nossas tristezas, até as ofensas que causam contra nós, elas cooperam para o bem. Sabe por quê? Porque é assim que nós vamos crescer espiritualmente. É assim que nós vamos manifestar o amor de Deus. Eu já disse para vocês, se você está no trânsito, você dá uma fechada em alguém e alguém te dá uma fechada,
Se você levanta uma mão pedindo perdão, você já desarma outra pessoa. Que talvez se ela quer brigar contigo, se você pede desculpas, independente de quem está certo ou errado, você já evita uma briga. Dentro de casa é a mesma verdade. Concluindo, meus irmãos. José, ele tinha todos os motivos para guardar rancor, mas ele escolheu perdoar. Mudando a história da sua família. A falta de perdão é uma corrente que prende nossos lares, mas o perdão fundamentado no amor de Cristo nos liberta. Alguém que não conhece Jesus dificilmente vai perdoar verdadeiramente. Então nós que cremos em Jesus, nós temos o poder de Deus, por meio do Espírito Santo que nos capacita a perdoar até as piores ofensas. Eu quero desafiá-los. Nesse mês de família, Deus está nos chamando para romper as heranças de mágoa e construir lares de paz. 3 sugestões. Identifique uma mágoa que precisa ser curada. Cada um que conhece seu coração. Se tem alguma situação que nós precisamos tratar, com quem quer que seja, nós precisamos fazer. Segundo lugar, ore todos os dias por coragem para perdoar, para pedir perdão. Talvez você tenha medo de ser chacota por chegar e pedir perdão ou perdoar alguém. Mas quando você faz a vontade de Deus, está colocando sobre a outra pessoa a responsabilidade de receber o perdão, de agir da mesma maneira. E dê um passo prático. Escreva uma mensagem, faça uma ligação ou apenas ore com o nome da pessoa em mãos. Coloque diante de Deus, meus irmãos. Clame ao Senhor. Então, nesta primeira série de sermões, heranças emocionais não resolvidas, o perdão é a base de toda a família que quer fazer a vontade de Deus. Busque ao Senhor. Ofereça o perdão, escolha perdoar. Clame ao Senhor por misericórdia, para que te dê forças a tomar o passo. A olhar talvez aquelas feridas que lá atrás te impedem a ser feliz com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus sogros, com os seus primos, tios, toda a parentada e também com seus irmãos em Cristo. Não permita que raízes de amargura separem a graça de Deus de cada um de nós. Quero pedir que você baixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa mensagem. Tu sabes o quanto tem sido importante na minha vida. E eu clamo ao Senhor que como igreja nós possamos ser conhecidos não só por pregar a palavra com idoneidade, mas por termos famílias fortes que se amam de maneira verdadeira. Ajuda-nos, Senhor Deus, a interromper esse ciclo de tristezas e essas prisões que muitas vezes nós estamos aprisionados por conta da falta de perdão. Coloca, ó Deus, em nossas mentes, sobre nossos olhos, aqueles ou aquelas que nos fazem sentir tristezas quando lembramos de algo ou alguma situação que nos ofenderam no passado. Ajude-nos a oferecer perdão a fim de que o nosso futuro ele seja diferente. Fortaleça os nossos irmãos, fortaleça aqueles que nos assistem. Ajude-nos a sermos diferentes e manifestarmos o amor de Cristo sobre nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um e estejamos prontos a oferecer o perdão a todas as pessoas. Vamos para o nosso tempo social. Deus abençoe.